Então, boa noite, irmãos, graça e paz a todos, sejam bem-vindos aqui no Projeto Pai de Joelhos Filhos de Pé. Hoje finalizando a série O Selamento do Povo de Deus e vamos falar hoje sobre as objeções e as refutações, né, sobre esse assunto. E o pastor vai falar, e quem tiver, eu quero que vocês abaixem as mãozinhas de vocês, tá? Porque já passou o tempo de vocês participarem, contando uma experiência, gratidão, pedido de oração. E o pastor vai fazer a explanação e depois vai ter oportunidade para vocês perguntarem, né, se tiverem alguma dúvida nos estudos que foram feitos até agora, fazer as suas perguntas, tá bom? Então, com o pastor a palavra, seja bem-vindo, pastor, e muito obrigado por estar aqui conosco. Digo eu, muito obrigado, agradeço pela oportunidade, pelo privilégio. Eu estou triste, em parte, porque hoje é o nosso último encontro sobre esse tema e nós temos material para uns 5 estudos ainda. Então, vou tentar resumir aqui rapidamente e vou trazer aqui, como eu disse, essa finalização mostrando o último momento dos 144 mil nessa terra e a sua experiência lá no Mar de Vidro, lá na glória. Tá bom? Meus irmãos, desculpem que eu estou meio afônico, acabei de chegar do rádio, mas Deus me ajudou e vai dar para fazermos a palestra de hoje. Bem, eu vou trazer aqui a posição original da Igreja Adventista sobre esse assunto. Nós sempre dizemos, nós como apologistas, nós dizemos que a reforma não inventou nenhuma doutrina das que ela sustentava ou das que ela ainda sustenta. Todas as doutrinas que temos herdamos da Igreja Adventista, da Igreja Mãe. O que ocorre é que, com o tempo, a Igreja Adventista mudou a sua fé, a sua crença nessas doutrinas. E nós perseveramos, nós continuamos, ou pelo menos tentamos perseverar. Eu digo assim porque quem não conhece a velha doutrina, quem não tem as referências, os documentos, às vezes é facilmente dobrado. Daí a importância, mas eu repito, ultimamente não tem havido assim muitos estudos sobre as doutrinas fundamentais, vestuário, alimentação, selamento, quarto anjo, selo de Deus, juízo investigativo, tempo de angústia, decreto dominical, chuva serôdia, as 2 ressurreições, esses temas importantes que são a base da nossa fé, estão esquecidos. Agora, muita coisa de filosofia, muita coisa de psicologia, não sei mais o quê e tal, e nós estamos sem referência. Essa é a realidade. São poucos, até os missionários. Eu não temo dizer aqui, isso vai ficar gravado. São poucos os que têm condições de defender esses assuntos, que têm os documentos, ou que têm interesse, às vezes. Então, eu estou trazendo aqui essa revista, A Voz da Profecia, um documento aqui, Rio de Janeiro, GB, Caixa Postal 1187, ZC00, do dia 28 de junho de 1974. Senhor Daniel Bastidas, Caixa Postal 1205, Londrina, Paraná, 86100. Prezado irmão Batistas, recebi a sua carta, que é Roberto Rabelo falando, que fazia o programa Voz da Profecia. Recebi a sua carta de 13 de junho, corrente, pela qual me pergunta como podemos provar pela Bíblia que o assinalamento do povo de Deus já está em andamento. É conforme eu disse, nós estamos estudando aqui desde o começo. Começou em 1844 com a proclamação da terceira mensagem, com o sábado como ser. Então essa pessoa pergunta a Roberto Rabelo, que ele dava as explicações no programa A Voz da Profecia. O anjo que João viu subindo do nascente do sol, com o selo do Deus vivo, representa também o movimento adventista. Do mesmo modo que os 3 anjos do Apocalipse 14, 6 a 12. Assim, diz ele, o texto bíblico que usamos, ele dá sublinha aqui,
para estabelecer a data do começo do movimento adventista, Daniel 8,14, serve para provar que a obra do assinalamento já está sendo feita desde 1844. Sem mais, desejo-lhe em tudo a bênção do Senhor. Subscrevo-me com estima, seu irmão em Cristo, Roberto Rabelo. Está aqui. A maneira como nós cremos e pregamos, nós não inventamos, é tradicional adventista. É a maneira dos pioneiros. Essa aqui é a carta. A Voz da Profecia, Rio de Janeiro, 10 de fevereiro. Olha só, 1974 também. Muitos de nós aqui nem havíamos nascido à época, né? Eu tinha 9 aninhos de idade. Senhor Edilson, Caixa Postal 124, Curitiba. Prezado Senhor, li com muito interesse a sua cartinha, aliás, sua estimada carta, de 20 de janeiro último. Alegrei-me por saber que o amigo é ouvinte e apreciador do nosso programa de rádio, A Voz da Profecia. Evidentemente, a multidão vista em visão profética pelo apóstolo São João, e mencionada em Apocalipse 14:1, é a mesma. É a mesma que ele menciona em Apocalipse 15, verso 2. Quanto à obra de assinalamento descrita em Apocalipse 7, cremos, olha só, cremos, diz ele aqui, que ela já está sendo feita na terra. Olha só. Quando Jesus voltar, e temos fortes razões, perdoe-me, para crer que ele voltará brevemente. Ele receberá para o reino eterno quantos foram assinalados nesta fase final da história do mundo. Recomendo muito ao amigo a leitura do livro intitulado O Grande Conflito, que pode ser adquirido aí, tal, daqui o endereço, Brigadeiro Franco 1275, na Igreja Adventista. Ele diz, prevaleço-me do ensejo para recomendar-lhe um encontro com o pastor Modesto, e por aí vai, Roberto Rabelo. Então, exatamente como nós cremos, como nós pregamos. Essa, repito, era a compreensão adventista primitiva sobre o tema, até que a igreja chegou aos milhões, né? Outro artigo aqui, olha. Vou ler aqui. Revista Adventista, setembro de 1961. Faltava 2 anos para o velhinho aqui nascer. Meus pais nem tinham se casado ainda. A página 37. Irmão, desculpem que às vezes eu erro aqui, porque é xerox antiga, naquela época que era xerox mesmo, e a gente tem que adivinhar. Diz aqui, as profecias do Apocalipse. Aqui ele diz, porém, supomos que a meta seja do autor. Aliás, a nota seja do autor. No entanto, bom, eu vou deixar isso aqui porque não estou conseguindo ler direito. Em relação com este assunto, que também temos proclamado, que também tem proclamado os reformistas, ensinando o assinalamento dos 144 mil, baseados nos escritos de Ellen White, que disserta sobre a questão dos 144 mil. Com respeito a esse assunto, diz ele aqui, o silêncio é eloquência. Olhem que coisa. Os irmãos observem que contradição, né? Ou seja, esse assunto sempre foi polêmico na igreja. Uma parte que
ensinava de uma forma, ou seja, que o selamento já tinha começado em 44, com o juízo, com a terceira mensagem, com o sábado, e a outra que crê de outra forma, que o número é simbólico, que o selamento vai ser só na chuva serúdia. Mas vamos ver aqui. Essa aqui é a voz da profecia, radiações para todo o Brasil, Rio de Janeiro, 13 de maio de 1976. Senhora Leda Nunes, diz ele aqui, Caixa Postal 129, Florianópolis, Santa Catarina. Prezada irmã, respondendo às perguntas contidas em sua carta de 9 de maio corrente, tenho o seguinte a dizer. Evidentemente, os 144 mil representam uma classe especial de filhos de Deus, suscitados pela pregação da terceira mensagem angélica, aliás, da tríplice mensagem, isto é, pelo movimento adventista. Em geral, os adventistas, olhem só, em geral, os adventistas creem que a grande multidão de Apocalipse 7, verso 9, representa todos os demais filhos de Deus, desde Adão até a segunda vinda de Cristo, menos os 144 mil. Então, segundo aqui, novamente, Roberto Rabelo, dando a explicação correta, que nós cremos que os pioneiros, Ray Smith, irmão White e tantos outros criam, ele dizendo aqui que realmente a igreja cria, sim, que a grande multidão do Apocalipse 7, 9, a parte dos 144 mil, e que os 144 mil realmente começaram a ser assinalados como classe especial de filhos de Deus, desde a proclamação da tríplice mensagem angélica. Portanto, eles não fazem parte da grande multidão. Aí ele diz mais aqui, parece, claro, que os salmos mencionados em Apocalipse 15, 2, são os mesmos referidos em Apocalipse 14, 1. No capítulo 15, 2, lê-se que eles venceram a besta e a sua imagem. A luta contra esses poderes vem depois do começo do movimento adventista, depois de 1844. E ela será enfrentada pelos 144 mil. Olha que coisa interessante. Porque vamos ver aqui outro documento, outra carta aqui, olha, Voz da Profecia ainda, Roberto Rabelo. Agora essa daqui, Rio de Janeiro, 31 de julho de 1973. Odete Rodrigues de Souza, Mogi Mirim, São Paulo. Prezada irmã, a sua carta do 3, do corrente, chegou às minhas mãos, atendendo o pedido que a irmã nos faz pela mesma. Envio-lhe com esta uma cópia da nossa palestra intitulada Não Temas. Ah, bom, mas perdoe-me, aqui já sobre o ósculo santo. É outro assunto que era bom a gente também discutir um dia. Agora, eu tenho aqui outra revista, outra página da Revista Adventista. Revista Adventista. Quem são os 144 mil? Observe que esse assunto sempre era trazido à baila. Quem são? Por Carlos Batista Ávila. Olha só. Eu vou ler aqui algumas coisas, porque é muita coisa para se ler. Por certo, amigo leitor, já possui esta pergunta, aliás, já pusestes esta pergunta a ti mesmo. Quem são os 144 mil? Ou então, que me desculpem os teólogos mais entendidos. Conheces o assunto em questão? E concordas comigo que nesses tempos que vão passando, há muito quem fale dos 144 mil e, por conseguinte, não será demais trazer a lume um assunto da maior, olha só, da maior importância para nós adventistas, que somos profundos estudantes das Escrituras, e assim elucidar também, aliás, assim elucidar algum remanescente menos apercebido e que muito bem pode fazer parte desse glorioso grupo dos 144 mil. Ele recomenda ver Mensagens Escolhidas, volume 1, a página 174.
Ele continua. Diz-nos o livro do Apocalipse. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem árvore alguma, até que hajamos assinalado nas testas do servo do nosso Deus. Apocalipse 7, 3. Sabemos que isto é uma profecia para o fim dos tempos. Entretanto, nas Escrituras Sagradas, lemos com frequência do Gênesis ao Apocalipse, que Deus, antes de terminar uma ação de grande consequência na Terra, e neste caso, a destruição desse estado de coisa, tem tido particular atenção dos seus filhos, querendo assim que eles sejam assinalados para que não venham a perecer. Justamente por isso, temos o verso em lide, que não é dada a autorização do anjo destruidor que tome qualquer ação sem que primeiro os servos do Senhor, neste caso, os 144 mil, sejam antes assinalados. O profeta Ezequiel também profetizou destes tempos finais da terra. Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, aí ele coloca aqui entre colchete o povo de Deus, e marca com sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Ezequiel 9:4. Ele diz, lemos, por conseguinte, tanto em Apocalipse 7:3 como em Ezequiel 9:4, um assinalamento nas testas, não literalmente, claro, dos 144 mil. Sim, porque o apóstolo João diz, e ouviu o número dos assinalados, e eram de 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aqui, por Israel, entende-se Israel espiritual. Vê Romanos 9, 6 a 8, e Gálatas 3, 26 a 29. Exatamente, irmãos, como nós cremos, pregamos. Agora você imagina, estou lendo aqui a revista Adventista. Aí ele continua. Torna-se pertinente para nós a palavra assinalados. Mas perguntaríeis vós. O que quer dizer isso? Como sabemos que somos assinalados, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção, ele cita Efésios 4:30. Aqui Paulo diz-nos que são selados, o mesmo que assinalados, em Apocalipse 7:2, pelo Espírito Santo de Deus, na aceitação da mensagem do terceiro anjo. São impressionados pelo Espírito Santo. Por isso se diz, são selados pelo Espírito Santo. Santificai os meus sábados, porque ele cita o texto aqui de Ezequiel 20:20, Ezequiel 20:12, não vou ler. Ele diz, um sinal que os anjos podem ler, mas não os olhos humanos, pois o anjo destruidor deve ver esse sinal de redenção. Carta 126, Ellen White, 1898. Comentário Bíblico, volume 4, 1161. Aí ele diz, o quarto mandamento é o único de todos os 10 em que se encontra o nome como título do legislador, Patriarcas e Profetas, 303. O sinal ao selo de Deus é revelado na observância do sétimo dia, o memorial da criação, divino da criação, Êxodo 31:12. E Testemunhos Seletos, volume 3, 232. Aí ele diz, depois desta introdução, entramos diretamente no assunto que originou o título deste artigo, os 144 mil. Os 144 mil são, letra A, os santos que aceitaram a mensagem do terceiro anjo. Olha só. E que estarão vivos por ocasião da segunda vinda de Jesus. Questão B. Muitos, aí ele circula, dos incluídos nos 144 mil já morreram
ou morrerão ainda. Mas quando da sétima última praga, haverão de ressurgir imortalizados. Ele cita aqui, primeiro escrito, página 115. Então está aqui, irmão, Revista Adventista, discutindo a questão dos 144 mil, 1974, Carlos Ávila. Agora eu vou ler aqui a parte, um verso, parte de trás, a continuação. Ele diz: imediatamente antes da vinda de Jesus ressuscitarão, e assim juntar-se-ão aos restantes dos santos que estão vivos, que assim perfazem os 144 mil. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a doutrina original, irmãos, é a que nós pregamos. Agora ele continua, letra C, letra A, B, C. De notar-se que os 144 mil são os especialmente escolhidos, que morreram depois de 1844, ou seja, desde o início do julgamento, que, como diz o Senhor, já começou pela causa de Deus, precisamente em 1844. Então, assim, dentro da mensagem do terceiro anjo, que também começou precisamente em 1844, até o fim, essa mensagem é a que está designada para a igreja remanescente, ou seja, a igreja adventista do sétimo dia. Nisso aqui ele se enganou, né? Foi até 88, né? Página, capítulo, ele diz, vê Apocalipse 14. Continua. Diz-nos o Espírito de profecia, estes, os 144 mil, tendo sido trasladados da terra, dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus e o Cordeiro, justamente pelo tempo de angústia. Passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve, desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó. Aí ele cita, Conflito dos Séculos, página 700. Deve ser aquele antigão, né? Estes são parte dos 144 mil que não conheceram a morte. Agora ele vai falar de Uriah Smith, que era contemporâneo da irmã White, era o diretor das publicações, trabalhava no Prelo, lá na Review, escreveu Daniel e Apocalipse. E eu tenho aqui o documento onde a irmã White diz que Deus incumbiu a ele, os anjos guiaram a mão dele para escrevê-los. Apesar de que ali tinha algumas ideias pessoais dele, né? Mas aí já não foi Deus dirigido. Então diz aqui, Uriah Smith diz-nos, os que morreram depois de se terem identificado com a mensagem do terceiro anjo, são evidentemente contados como uma parte dos 144 mil, porque esta mensagem é a mesma que a do assinalamento do Apocalipse 7. Por essa mensagem são selados 144 mil. Mas há muitos que tiveram toda a sua experiência religiosa sobre essa mensagem, mas caíram na morte, morreram no Senhor. E por isso são incluídos entre os selados, são contados como selados, porque serão selados, aliás, porque serão salvos. Mas a passagem resulta do assinalamento só de 144 mil. Portanto, estes têm de ser incluídos nesse número. As profecias do Apocalipse, na página 302. O Espírito de profecia diz-nos, muitos dos 144 mil irão para o descanso, antes que venham as terríveis provas do tempo de angústia sobre o mundo. Conselhos em Herald, página 375. Tomando parte da ressurreição especial de Daniel 12:2, Apocalipse 1:7. Eu devia ter colocado Apocalipse 13:14 também, né? Ele diz que ocorre quando é pronunciada, desde o templo de Deus, a voz de Deus, no final da sétima praga, da última. Apocalipse 16:7, Joel 3:16, Hebreus 12:26. Ele diz, passaram pelo perigo dessa praga.
E por isso, pode dizer-se que vieram da grande tribulação, cita Apocalipse 7,14. E tendo saído da sepultura, ainda antes da... Aliás, ainda para a vida mortal, porque ressuscita glorificado, mas ainda mortais, né? Tomam a sua posição com os crentes que não morreram. E com eles, isto é, só dos 144 mil, recebem imortalidade ao som da última trombeta. Revista Adventista, agosto de 1971. E continua. E aí eles saem vitoriosos sobre a besta. Cita aqui 2 Coríntios 15, 52, lá como eu falei naquele outro estudo, né? Sendo, esse é o Deus que nos aguardavam. Sendo então com os outros, todos os santos, aqueles que não morreram, que ressuscitarão, e com os que ressuscitarão quando do aparecimento de Jesus, trasladados no momento no abrir e fechar de olhos. Assim, aqueles dos 144 mil que desde 1844 morreram, embora tenham passado pela sepultura, pode finalmente dizer-se deles, aqueles dentre os homens que foram comprados vivos, isto é, dentre os vivos, porque a vinda de Cristo encontra-se entre os vivos, aguardando a mudança na imortalidade, com os que não morreram, e como se eles próprios nunca tivessem morrido. Os profecias do Apocalipse, a página 302. Abrem-se as sepulturas, e muitos dos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha do desprezo eterno. Daniel 12, 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, repito, o primeiro escrito acrescenta, guardando o sábado, saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz que Deus estabeleceu com os que guardaram a sua lei. Os mesmos que os traspassaram, Apocalipse 1:7. Os que zombaram, escarneceram da agonia de Cristo, né? Eles vão fazer parte nessa ressurreição parcial. E aqueles que esperam Cristo, os que ressuscitam para contemplá-los em sua glória, contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Conflito dos séculos, 463, 469. Ele diz aqui, por isso, os 144 mil são os santos vivos, que serão trasladados para a segunda vinda de Jesus, os profecias do Apocalipse, página 260. Sim, querido leitor, os 144 mil são as primícias para Deus e para o Cordeiro. São os santos vivos, quando da segunda vinda de Jesus, que passaram pela grande tribulação dos fins dos tempos, mas venceram o maligno. Por isso cantam um cântico que somente Deus conhece. O cântico daquele que muitos sofreram pela salvação. Que muitos sofreram. Por isso, nos dias do apóstolo João, bem-aventurados mortos, 14:3, agora ele fez juízo aqui. Por que são bem-aventurados? A pergunta. Porque além de esperarem, aliás, de escaparem a todas as pragas, porque estavam mortos, né? Ressuscitam atrás dita ressurreição especial e vão usufruir das bem-aventuranças dos 144. E ele conclui, assim, escapando dos perigos através dos quais o restante dos 144 mil passaram, ressuscitam e participam com estes no final triunfo na terra, com eles ocupando o seu proeminente lugar no reino. As profecias do Apocalipse, a página 302. E agora ele conclui. Ele continua na página 19, mas eu não tenho ela aqui, mas está por aí. Diz assim, a Igreja Adventista do Sétimo Dia luta por conseguir incluir-nos, se possível, nestes 144 mil. Olha só que diferença para hoje. Vou mostrar aqui como é que eles creem hoje. Nós que vivemos no tempo do fim, no tempo da mensagem do terceiro anjo,
A Igreja Adventista luta para incluí-los, dizer incluir-nos, nós já tínhamos separado, nesse número. Aí continua na página 19. Irmãos, eu estou lendo esses documentos. Hoje, como eu disse, tira a teima. Estou provando aqui como se cria antes, e por isso que a reforma defende essa doutrina original e a mudança depois dos milhões. Vamos na sequência, que o tempo aqui é terrível. Aqui é outra página da Revista Adventista, de novembro de 1973, a página 31. Olhem o que eu vou ler aqui. O título é Os 144 mil. Apelo para a Revista Adventista para que me diga a verdade sobre os 144 mil. A-D-O. São as iniciais da pessoa. Aí diz, está aí uma coisa que nem nós, nem ninguém poderá fazer por hora. Então você observa, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Não tem um sonido certo. Aí diz aqui, é a chamada posição antiga. Eu vou continuar aqui a leitura. Eu saltei lá para o parágrafo seguinte, que a letra é muito pequena. Ele diz assim, fique estabelecido que este assunto, muito controvertido, não é antiga fé, sem, portanto, nem ponto fundamental de doutrina, e muitos enganos e muito menos essencial à salvação. Agora você vê, num documento ali, a revista diz que o selamento começou em 1844, com o juízo, com a proclamação da terceira mensagem, com o ministério do terceiro anjo. Por isso, quem morreu de 44 para cá é bem-aventurado, e que, na verdade, são vivos. Por quê? Porque não passam pela morte do decreto, ressuscitam no final da sétima praga, ainda passam pelo final do tempo de angústia, angústia de Jacó, e pelas pragas, porque as pragas elas não são cumulativas, mas eles já ressuscitam no final, na sétima, então passam pelo tempo das pragas e, portanto, ressuscitam já glorificados, porém ainda mortais, por isso passam pela angústia de Jacó, medo dos pecados não perdoados, mas já estão selados desde que começou a mensagem do terceiro anjo, que é como nós pregamos. Agora aqui no outro artigo diz o quê? Não é assunto de salvação, não é importante, não é fé primitiva da igreja. Ali no artigo anterior disse que o propósito da igreja era incluir todo adventista dentro desse número. Agora aqui diz que não é assunto de salvação. Então os irmãos observem. Estou lendo aqui a Revista Adventista, novembro de 1973, na página 31. Todas essas revistas aqui você pode adquirir a original, é só pedir. Inclusive eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui o maço delas. Ó. Pense num velhinho preparado. Tem uma pasta ali com 120 documentos. Então, vamos continuar. Diz assim. Ele diz, nem se pode atribuir infabilidade a esta ou aquela opinião sobre os 144 mil. Continua. Tem havido muitos dogmatistas e razoáveis, muita especulação, teorias absurdas, com base na imaginação fértil de certas exegeses. Deveríamos ser mais humildes no estudo da palavra de Deus. No tocante a este assunto, dispomos de exíguas, ele diz poucas, né? Fontes de informação. Os testemunhos estão cheios, né? Primeiro escrito, Vida e Ensinos, né? Grande conflito. Mas ele diz que detém pouca informação. Duas passagens do livro do Apocalipse e certas informações bem restritas da senhora White. Ela insiste
em recomendações práticas. Com todas as forças que Deus nos deu, disse ela, esforcemo-nos para estar entre os 144 mil. Riveral, de 9 de junho de 1995. Deveríamos preocupar-nos mais com o caráter dessa igreja privilegiada do que em saber quem dela fará parte. Não podemos, pois, dizer a verdade absoluta, dogmática, sistemática, infalível sobre o assunto e engana-se quem julgar poder fazê-lo. E continua. Há uma infinidade de interpretações a respeito deste grupo de selados. As únicas referências bíblicas acham-se no início do capítulo 7, verso 14, de Apocalipse, e subsidiariamente Ezequiel 9, 20, verso 12 também. Ezequiel 9, 4, 20 e 12. Não entendi esse 20 e 12, mas é. Então, ele diz, destacaremos aqui apenas as duas posições mais preferidas pelos adventistas. A primeira é a chamada posição antiga. Presta atenção. A primeira é a chamada posição antiga, diz ele, baseada nos escritos de, o nome desse homem que eu não sei, Uriah Smith, segundo o qual o selamento começou em 1844, com os santos que aceitaram a mensagem do terceiro anjo e que ressuscitaram antes da vinda de Cristo. E juntos com os santos vivos formarão o grupo privilegiado dos 144 mil. Quero dizer, estes que morreram, quer dizer, estes que morreram sobre a terceira mensagem angélica, que estarão vivos e se juntarão aos que já estavam vivos. E todos formam o grupo. De início mencionamos a ressurreição especial, como a ressurreição especial ocorre na sétima e última praga. E se ressuscitaram nela esses previamente selados, não passaram pela experiência da angústia, porque terão de passar os 144 mil. Pela que terão que passar os 144 mil. Afirmam alguns defensores dessa teoria que uma ressurreição especial não é para a imortalidade, mas os selados ressuscitarão bem antes. Citam Vida e Ensinos, página 59, e afirmam, que é o caso daquela irmã lá, e também que a irmã White será um dos 144 mil. Citam também Mensagem Escolhida, volume 2, né, lá da irmã Hatz, vi que a senhora Hatz estava selada, e a voz de Deus. Portanto, aqui ele vai mostrando a doutrina. Por que eu fiz questão? Não li tudo, porque eu não vou ter tempo, o tempo já acabou, né? Mas para mostrar, ele dizendo, essa é a posição antiga, é a primeira, é a chamada posição antiga. Portanto, a reforma continua nela, nos antigos marcos, nas veredas antigas. Aí agora ele continua aqui falando sobre a posição nova. Vocês querem ver a posição nova? Está aqui, ó. Pastor, essa irmã Hesting, que a irmã White viu que ela foi selada, foi no Mensagem Escolhida que está escrito, Sim, senhora, no Mensagem Escolhida. Está aqui também na meditação Sinais dos Tempos. Obrigado aí pela correção do inglês. Sinais dos Tempos. O A em inglês se lê como Mensagem Escolhidas. Eu já dei, inclusive, no estudo
passado, né? Eu vou dar aqui agora a fonte. Mensagens Escolhidas, volume 2, a página 263. Tá? Eu vou dar aqui nas Sinais dos Tempos, eu já dei, mas vou repetir. Obrigada. Porque tem mensagem escolhida, não é? Aí podem ler aqui nas Sinais dos Tempos. Deixa eu ver. A página 228. Aqui, ó, das Sinais dos Tempos, 228. Meditação. Muito bem. O meu tempo já acabou, mas eu vou fechar aqui com essa parte. Como refutar a teoria reformista dos 144 mil? É o título do artigo, olha que ousadia. Teoria reformista. Fomos nós que inventamos a doutrina original, a primitiva, a primeira, conforme ele disse ali. Ellen White enfatiza, por Smith, enfim, embasam. Mas ele diz aqui, ao irmão Jairo, o meu questionamento é o seguinte, onde os reformistas se baseiam para defender a sua fé, que os 144 mil são todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo desde 1844 até a vinda de Jesus. Observem, ou ele não conhece tudo isso que eu li aqui, todos esses artigos, essas declarações, que era a fé original, a primeira crença, ou se não, eu não sei, eu acho que ele só quer mesmo enganar. Aí ele continua. E onde posso eu ter base bíblica e do espírito de profecia para discernir o certo do errado a respeito desse assunto? Como posso eu mostrar a um reformista o certo e o errado? Ele continua, meu irmão mais velho era adventista desde 1996, mas neste ano ele se tornou reformista há alguns meses. Eu quero mostrar para ele a verdade. Por favor, seja claro e convincente. A pessoa escrevendo pedido. Né? Que o Senhor Jeová sempre te abençoe. Rogério, Igreja Adventista de Macapá, Amapá. Rogério Moraes. Irmão Rogério, agora a resposta. Aguenta aí, tá? Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja contigo. A crença de que os 144 mil seriam os que já morreram na fé da mensagem do terceiro anjo desde 1844 até a vinda de Cristo é abraçada não somente pelos reformistas, mas também por alguns adventistas. Alguns. Parece-me que esta se baseia nos estudos de Uriah Smith, pois esta, parece-me, né? Tudo aqui é suposição, né? Este cria dessa forma. Todavia, analisando os testemunhos dados pelo Senhor, a sua serva, Ellen White, não podemos concordar com esse raciocínio. Olha que absurdo. Ele diz, abaixo eu apresento uma pequena e objetiva explicação sobre o tema. Caso não esteja suficientemente clara, por gentileza, nos informe. Primeira, com o Cordeiro sobre o Monte Sião, tendo arcos de Deus, estão os 144 mil que foram redimidos dentre os homens. E ouve-se como o som de muitas águas e de grande trovão de arpistas que tocam suas harpas. Estes, tendo sido trasladados da terra dentre os vivos, são tidos como as primícias para Deus. Apocalipse 14, Apocalipse 15, 3, Apocalipse 14, 1 a 5. Estes são os que vieram da grande tribulação, Apocalipse 7, 14. Passaram pelo tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo de angústia de Jacó. Permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus. Mas foram livres, pois lavaram seus vestidos e branquearam o sangue do Cordeiro. Na sua boca não se achou engano. Os que estão diante do templo dia e noite, Apocalipse 7,15, vieram da terra devastada pela fome, pelo sol, para dar aos homens as 7 pragas. Cita Grande Conflito, 8, 49. Ele diz, o texto acima mostra, olha só a explicação dele, que os 144 mil suportarão a aflição do tempo de angústia de Jacó e serão trasladados da terra dentre os vivos. O texto abaixo mostra que estes 144 mil, que passarão pela aflição do tempo de angústia de Jacó, conforme vimos acima, serão trasladados sem ver a morte. Os testemunhos dizem que o tempo de angústia de Jacó inicia-se depois do encerramento do período da graça para o homem, pois expedisse um decreto de morte contra os 144 mil. Citação 2. Vi que os 4 anjos seguram os 4 ventos.
até que a obra de Jesus estivesse terminada no santuário. Então vieram as 7 últimas pragas. Estas pragas enfureceram os ímpios. Saiu um decreto para matar os santos. Esse foi o tempo de angústia de Jacó. Os 144.000 triunfaram. O Senhor os livrou da morte, né? Pela voz de Deus. Sua face iluminou com a glória de Deus. Primeiro escrito, 36, 37. O testemunho abaixo afirma, diz ele, que os 144.000, que como vimos pelos testemunhos apresentados acima, passarão pelo tempo de angústia de Jacó, serão trasladados sem ver a morte. Aí ele põe o grifo. Citação 3, o tempo de angústia. Vi que os santos deixaram as cidades e vilas, se reuniam em grupos e viviam em lugares mais solitários. Anjos lhes proviam alimento e água. Vi um impresso espalhado nas diferentes partes da terra, dando ordens para que se condenasse ao povo, para que se concedesse ao povo liberdade, para que depois de certo tempo matar os santos. Este é o decreto de morte. A menos que estes renunciassem à sua fé estranha, abandonassem o sábado e guardassem o primeiro dia. Mas, nessa hora de provação, os santos estavam calmos e tranquilos, confiando em Deus. Em alguns lugares, antes do tempo de executar o decreto, os ímpios caíram sobre os santos para os matar. Mas anjos, sob forma de homens de guerra, combatiam por eles. Satanás deve já ter o privilégio de destruir os santos. Jesus, porém, ordenou aos seus anjos que vigiassem sobre eles. Desde Deus queria ser honrado, fazendo um concerto com os que haviam guardado a sua lei, e à vista dos gentios à roda deles. E Jesus queria ser honrado, trasladando sem ver a morte os fiéis expectantes que durante o tempo haviam esperado. Primeiro escrito 2:8-3. O testemunho acima mostra que Deus trasladará sem que vejam a morte os santos que passaram pelo tempo da angústia de Jacó. Capítulo 4, continua aqui. Os irmãos têm um pouquinho de paciência aí. Os testemunhos nos afirmam que estes são os 144. Aí ele diz, com o cordeiro sobre o monte de Sião, com a harpa de Deus, estão os 144.000. Olha que já não estão mais na terra, tá? Já estão na glória. Que foram redimidos dentre os homens. E ouve-se como o som de muitas águas e de grande trovão uma voz de arpistas que tocam as harpas. Estes têm sido trasladados da terra dentre os vivos. São tidos como primícias para Deus e para o cordeiro. Apocalipse 14, Apocalipse 15, que já tinha citado lá atrás. Aí ele diz, estes são os que vieram da grande tribulação, Apocalipse 7. Passaram pela angústia de Jacó, permaneceram sem intercessor durante os dias de Deus, mas foram livres, pois lavaram seus vestidos, brancaram, cita grande conflito 648, 649. Aí ele diz, os testemunhos, conforme vimos acima, afirmam que os 144.000 que passarão pelo tempo de angústia de Jacó serão trasladados sem ver a morte. Percebemos, portanto, de acordo com a luz dos testemunhos, que não é verdadeira afirmação. Olha só, não é verdadeira a afirmação de que pessoas que passarão pelo sono da morte farão parte dos 144.000. Você já imaginou, irmãos? Discorda categoricamente de todas as afirmações feitas nas declarações anteriores da fé original dos pioneiros, a maioria deles, inclusive Ellen White, nos seus escritos. Diz que não. Esses que morreram de 44 para cá, que já passaram pela morte, não tem como fazer parte. É só para quem não morreu. Depois de nós termos lido aqui que, como eles morreram selados, debaixo da bênção nossa, Apocalipse 14, 12, Daniel 12:2, serão considerados como nunca se tivessem morrido. E não foi os 144 que morreram, foi parte deles. A maioria estarão vivos, se unem. E outro detalhe, que a morte que eles não sofrerão é a morte do decreto. Apesar de tudo isso, ele conhece, ele acabou declarando aqui que ele conhece. E essa é a teoria original, é a primeira, é a de Uriah Smith, daquele Burgo lá, sei lá o quê, e da irmã White, enfim, mas, no entanto, ele acaba dizendo que está tudo errado. Agora, quando que a White disse que não deveríamos nos preocupar sobre estas coisas, esse assunto? Qual o assunto? De saber que pessoas estavam seladas. Isso é só com Deus, é só o anjo que vê o selo na mente, é invisível aos homens. Primeiros escritos, a página 284, que ela fala claramente a morte do decreto, é a morte que eles não vão passar.
Grande conflito 634, 635. E ele continua aqui, lê também, haverá 144 mil adventistas vier no tempo do fim, a verdade sobre os 144 mil, a verdade sobre os 144 mil, parte 2, oposição, opiniões de um reformista, quem são os 144? Aí continua aqui, muita balela, mas eu li aqui para mostrar como que eles creem hoje. Sempre havia os dois lados, mas o lado da profetisa era o mesmo lado de Uriah Smith. Esse era o lado que o Senhor, através do dom profético, revelou. Mas o cidadão termina aqui o artigo dizendo que não. Ninguém tem a verdade sobre esse assunto e que, na verdade, não pode estar correto porque quem já morreu, passou pela mão da morte, não pode fazer parte do número, e etc, etc. Então, é assim que eles creem hoje. Agora, o livro Vida e Ensinos, a visão da nova terra é o título, como eu falei, a gente termina na glória, né, esse assunto. Então, aqui a White diz, ela está falando aqui das coisas que ela viu lá, campos repletos de toda espécie de flores, e está falando aqui lá, o leão e o cordeiro pastando junto, o leopardo e tal, eu não vou poder ler. Aí ela diz, no trajeto encontramos uma multidão, também que contemplava as belezas do lugar, notei a cor vermelha da borda de suas... Aí, os irmãos podem ler aí. Vida e Ensino, 62, 63. Ela diz, o monte de Sião estava exatamente diante de nós, e sobre um belo templo, cujo redor havia 7 outras montanhas, vi crianças subirem, para embelezar o lugar, havia ao redor do templo todas as espécies de árvores, o bucho, o pinheiro, os irmãos já leram muito isso aqui. E a figueira, curvada ao peso de seus figos maduros, embelezavam aquele lugar. E quando estávamos para entrar no templo, Jesus levantou a sua bela voz e disse, somente os 144 mil entram neste lugar. E nós exclamamos, aleluia. Irmãos, eu pergunto, se o número não fosse exato, irmãos. Inclusive, ali naquelas alegações dele, refutações, ele diz, os 144 mil cantam o hino de Moisés e do Cordeiro, irmãos. Moisés não passou pelo tempo de angústia. Como é que ele vai cantar o hino que ele não sabe? Ele faz ali objeções, irmãos, pesadas. Se a pessoa não tiver base, ele enrola mesmo. Vocês estão entendendo? Mas aqui há um paralelo entre a experiência do Israel primitivo e a do Israel espiritual simbólico. Moisés passou ali pelo decreto de morte de Faraó, né? Ali por toda aquela história que nós conhecemos, e cantaram o cântico da vitória. Miriam fez até uma festa lá. Agora, Primeiros Escritos, página 118, diz aqui a Moed. Vi então o terceiro anjo, disse o meu anjo acompanhante, terrível a sua obra tremenda, é a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio, e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Estas coisas devem absorver nossa mente e atenção toda. Por isso que ele declarou ali, naquele artigo lá, que era propósito da Igreja Adventista colocar todo mundo dentro desse grupo. É totalmente diferente da outra ideia ali, de que ninguém precisa se preocupar com esse assunto, porque não é assunto de salvação. Não é? Agora, o assunto que não deve se preocupar é sobre que pessoas. Né? Além daquelas que a irmã White declarou, nós não podemos acrescentar ninguém. Então, irmãos, eu vou deixar aqui a referência, Maranata, que vocês têm aí, a página 18, tá? Servos de Deus com rosto iluminado, irradiando de uma santa consagração, falando aqui do alto clamor, da conclusão da obra na chuva serôdia. Se apressarão de um lugar para outro, proclamando a mensagem do céu, por milhares de vozes. Isso aqui é um texto irrefutável. Milhares de vozes. Eu não pude fazer, infelizmente, um estudo mostrando que quem conclui o selamento é o quarto anjo. É o outro anjo que dá poder e força à terceira mensagem, é o outro anjo que completa o selamento. Li alguns textos aqui falando do Espírito Santo, de Deus, mas eu queria pegar bem detalhadamente. Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Filho, o Espírito Santo, a igreja, anjos literais, todo mundo envolvido na obra. Agora, um detalhe, diz aqui, por milhares de vozes em toda a extensão da terra, a advertência será dada, milagres ocorrerão, doentes serão curados. Então, é isso aqui. Não é a igreja dos milhões, não, tá? Não são os milhões de vozes, são milhares, está na casa de milhares, porque vai completar 144 mil, ainda com os que vão aceitar na última hora. Agora,
eu concluo com esse artigo, olha, outro artigo da Revista Adventista. Quem são os 144 mil? E aqui, eles dizem aqui, os santos que aceitaram a mensagem do terceiro anjo, eles estarão vivos quando da segunda vinda de Cristo. Muitos dos incluídos nos 144 mil já morreram ou morrerão. Mas, quando das 7 últimas pragas estarão sobre a terra, portanto, serão considerados como se nunca tivessem morrido. Então, irmãos, vocês observam que há duas vertentes, sempre houve. Como ele disse ali, ainda agora naquele artigo lá, foi um tema polêmico, desde sempre. Mas, qual é a nossa base? É a base que teve o apoio do Espírito de profecia, repito. É essa posição tradicional, original dos pioneiros. É nessa que nós permanecemos. Amém?